Eu não sei o que vai acontecer no segundo turno da eleição presidencial. Quem disser que sabe, ou trabalha no Instituto de Pesquisa, ou então vai errar, né? E como o Instituto de Pesquisa errou, então vai errar duas vezes. Não tem jeito, ninguém sabe o que vai acontecer. Você tem dois oponentes, né? Dois candidatos que se opõem muito fortes e que conseguiram uma quantidade de votos absolutamente extraordinária. Eles dividiram o Brasil mesmo, metade para cada um, tira um pouquinho da metade para o Lula, tira um pouquinho mais da metade para o Bolsonaro. Diferente de alguns segundos turnos, tem um segundo turno aí, que um tem 26, outro tem 25. Pô, eles têm um planeta para dividir, ali não, eles têm um pouquinho só. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Mas já dá para dizer que o primeiro turno da eleição enterrou um debate e fez renascer outro. E a gente tem que festejar as duas coisas. O debate enterrado é o debate sobre as urnas. Enterrou, acabou, não tem mais, não dá para falar mais nada, até porque o eixo mais beneficiado das urnas, justamente o eixo ligado ao candidato e presidente da República, Jair Bolsonaro, que reclamava das urnas. Então, as urnas fraudáveis colocaram para o Tarcísio a votação que os institutos diziam que o Fernando Haddad teria em São Paulo, e entregaram para o Fernando Haddad a quantidade de votos que, né, segundo as pesquisas, quem teria seria o Tarcísio, candidato do presidente Bolsonaro. Então, não dá para falar em fraude numa eleição que coloca o Onyx Lorenzoni lá na frente, o Eduardo Leite mais atrás. Então, fizeram isso por quê? Que botaram um monte de senadores, botaram o astronauta na Lua e botaram o Márcio França na Terra. Inverteram. Então, é evidente que a discussão sobre urnas está absolutamente encerrada. Basta ver as declarações do presidente e tal, mas isso já ficou pacificado. Ele disse que a sociedade nas urnas quer mudança e que ele vai mostrar que parte dessas mudanças que as pessoas pedem não são tão boas quanto as pessoas imaginam. Foi o que ele falou. Logo, ele disse as mudanças que as pessoas pedem. Se as pessoas pediram pelas urnas, ele reconhece que as urnas são o veículo de transmissão de notícia, informação e posicionamento da sociedade para o meio político. Tchau para você, você fica, você vai, você entra. E houve um reconhecimento de que esse sistema é o sistema íntegro para transferir essa informação que a sociedade dá para o meio político. Nem é recado, é uma determinação. A sociedade não dá recado, não é o recado das urnas, é a ordem das urnas. Tchau para você, ser bem-vindo você e você fica. É isso. Então é uma ordem que a sociedade dá, e essa ordem está dada, assunto encerrado, debate está morto. Mas tem um debate que renasceu e que a gente tem que festejar. Porque desde 2014, nos últimos 8 anos, você tem um processo de demonização da política. E, portanto, agora a gente tem um debate que envolve a reabilitação da política. E tem data. Foi o dia 2 de outubro de 2022. A política foi reabilitada. 8 anos de destruição, de pancada, de agressão ao meio político, e mistura da parte com o todo. Uns cometeram crimes e a categoria, a classe política, que é a responsável pela transformação de um país, pagou a conta do tipo, vocês são tudo igual, vocês são tudo vigariça, vocês são tudo aprontão. E no dia 2, que foi no domingo, e nos dias que se seguiram, e a gente viu na segunda, ontem e hoje de novo, a gente tem a reabilitação da política. O que é a reabilitação da política? É a volta das conversas, não dos conchavos, mas a volta das conversas. E a gente está vendo Lula e Bolsonaro reabilitando a política, se mexendo para atrair e formar maioria. Olha que coisa belíssima. Coisa maravilhosa. A gente vê a democracia mostrando o que ela tem de melhor, o que ela tem de mais forte. É a subordinação
dos grandes políticos, daqueles que foram eleitos com uma votação estrondosa, se curvando à realidade, se curvando à vida como ela é. Você pode ser um elefante, você pode ser um pequeno mamífero debaixo d'água. Você tem que se comportar do mesmo jeito. Você guarda mais oxigênio, menos oxigênio, mas o ambiente tem que ser respeitado. E é uma beleza ver Jair Bolsonaro e Lula correndo para lá e para cá, os dois atrás de apoios políticos. Bolsonaro não sabia o que era isso, até perceber que poderia perder o seu mandato se não abraçasse algum pedaço do Congresso Nacional. E ele, sabiamente, por influência de outras pessoas, por experiência própria, por dor no lombo, abraçou o Centrão. Até porque não teria alternativa, abraçar o PDT, o PT, o PSOL, Rede. Não, abraçou o Centrão. E ao abraçar o Centrão, conseguiu começar a governar. Porque até então estava um caos. Era grito pra cá, era se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. E de repente, vem cá, deixa eu te dar um abraço gostoso. Isso já foi um movimento de conversão, mas não completa. Porque ele estava com a caneta na mão, já tinha ganho a eleição em 2018, só pelo menos até 22 eu vou, né? Não preciso também fazer tanta mudança. Aí agora, ele foi fotografado e trocou elogios com o governador de Minas, com o governador do Rio de Janeiro, com o governador de São Paulo e com o governador do Distrito Federal. Já avisou que teve conversa com o de Goiás, com o governador do Paraná. Quer dizer, é uma quantidade de apoios políticos. A gente vai ver se isso vira votos, não vira votos. Isso é outra questão, a questão eleitoral. Mas estou falando da questão política. E que tira do presidente Bolsonaro o direito, que a Constituição não lhe dá, de fazer o que quer. Tirou, ele não tem mais, acabou. O segundo mandato do presidente Bolsonaro, se acontecer, não será um mandato do eu faço o que eu quero, do jeito que eu quiser, como eu bem entender, porque ninguém manda em mim. Claro que ninguém manda nele. Mas a Constituição impõe limites. E esses limites são adicionados a eles os limites impostos pelos acordos políticos. E ele fará e já está fazendo acordos políticos. Rodrigo Garcia disse que vai dar o apoio incondicional, ou seja, não imporei nenhum tipo de restrição para apoiar a sua candidatura. E a do Tarcísio Freitas em São Paulo. É incondicional, não há condição. Eu fui. Mas tá lá, né? Alguém do PSDB. Olha quanto que teve que superar, né, o Rodrigo Garcia e o Bolsonaro, porque o Rodrigo Garcia era o vice-governador do João Dória. Era o verdadeiro governador, porque o João Dória era digamos, um representante, a figura do chefe de Estado. O chefe de governo era o Rodrigo Garcia. Quem assinava os papeluchos para comprar vacina, quem falava com o Instituto Butantan, era o Rodrigo Garcia. Então, o Rodrigo Garcia das vacinas, o Rodrigo Garcia que apostou no Butantan, na vacina chinesa, era o defensor, era o cara que fez o responsável pela vacina chinesa do Dória, como chamava o Bolsonaro. E está do lado do Bolsonaro, que era contra as vacinas. E isso é um acordo político. Por quê? Porque ele entende, Rodrigo Garcia, que não dá para ele juntar com o PT. Óbvio, o grande inimigo do PSDB era o PT, enquanto existia PSDB. Agora não existe mais PSDB. Então ele estava no Titanic, Rodrigo Garcia estava no Titanic afundou, e ele falou, o que eu faço? Ele pegou um pedaço de pau lá, aquela prancha de isopor que você vê na praia de criança, e agarrou qualquer coisa para poder chegar em algum lugar. E aí ele foi em direção ao Bolsonaro. É o que ele queria? Não, ele queria ser governador, sem ter que declarar apoio, com aquele discurso, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu estou olhando para frente e tal. Não funcionou. A sociedade disse, não quero não. Eu quero quem seja de esquerda, eu quero um cara que seja de direita. Você quer ir pelo meio, vai sozinho que eu não vou com você. Não funcionou. Mas fizeram um acordo político.
E o Lula a mesma coisa. Ou alguém acredita que o Lula gostaria de ter o Geraldo Alckmin como seu vice? Ele queria uma chapa pura, se pudesse. Mas teve que botar o Alckmin. Então ele já percebeu que ele não tinha aquela força toda. Tinha que botar. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ainda iniciou a campanha com o general. Com o general. A gente não ouviu uma declaração do general Braga. Tá quietinho lá, quietinho. Por quê? Porque não é pra ele esse jogo, entendeu? Não é o War. Não é o War. É outro jogo. É um jogo de diplomacia política e tal. E o Lula, obviamente, não queria o Geraldo Alckmin. Aí ele passou a querer, porque, pô, aqui tem uma oportunidade. Do que? De eu ampliar, porque se eu não for para a direita, se eu não for para o centro, eu vou dançar. Eu vou dançar. Aí ele bota o Geraldo Alckmin. E agora ele está correndo atrás de apoios, e ele está vendo o outro lado correr atrás de apoios. Vamos combinar? Bolsonaro saiu muito melhor. A largada no segundo turno do Bolsonaro foi muito melhor. Não há dúvida disso. Ah, mas esse comentário seu é bolsonariano, bolsonarista. Não. Não. O Brasil, quando entrou para jogar com a Alemanha, tomou de 7-1. Não adianta você achar que você está bem e aí ele desaba. O PT entrou de salto alto nessa brincadeira aí. Achou que podia ficar chamando artista, cantor, né, ator, o caramba, todo mundo fazendo Lzinho com a mão e que ia embora. Agora está percebendo o seguinte, eu não posso perder nenhum daqueles apoios, não pode perder um voto, nenhum, pelo amor de Deus, não posso perder voto. Mas vai ter que entrar no jogo da política. Ontem eu dizia, o primeiro turno enterrou, aliás, o segundo turno enterrou a carta branca. Os dois queriam uma carta branca, para poder fazer o que desse na telha. Vou regular a mídia, vou retomar o imposto sindical. Como é que ele vai lidar com isso? Então, ontem a gente lembrava aqui, acabou a carta branca, não tem carta branca. Lula não tem carta branca, Bolsonaro não tem carta branca. Eles vão ter que assumir compromisso. Vai ter debate na Band, vai ter programa eleitoral, vai ter sabatina, vai ter entrevista, e eles vão ter que falar. O que só fazer pela educação? Tem que falar. O que fazer com a saúde? E tem que ser compatível com os apoios que eles construíram. Então, o Lula agora também está atrás. Ontem teve, a gente até comentou, né? Aquele apoio ridículo do Ciro Gomes. Mas o PDT foi. Hoje o Fernando Henrique fez um post dizendo que está com o Lula, porque antes ele fez um negócio meio Ciro, né? O lado da democracia, que eu trato com a democracia, que todo lá, e a gente tem que deduzir. O que quer dizer lado da democracia? Quer dizer que o outro é do regime militar, ele é contra a democracia, é a favor da ditadura, aquela coisa mal resolvida. Agora ele falou, não, é Lula, agora eu sou Lula. Ah, então é Lula, tá bom. Tasso Gereissati disse que é Lula. E eu não estou discutindo se o apoio rende ou não rende votos. Talvez o apoio do Fernando Henrique não renda votos. Talvez o apoio do Tasso não renda votos. Talvez o apoio do Zema renda mais votos. O governador tem poder de influência sobre os prefeitos. Pode ter aí uma vantagem no estado onde o Lula ganhou. Mas o Lula está correndo atrás. Expectativa sobre o apoio da Simone Tebet. Como será? É com vídeo? Acho que não foi ainda, né, Fábio? Ela acabou de postar uma foto ao lado de Geraldo Alckmin. Deve se encontrar com o ex-presidente Lula ainda hoje. Então, Simone Tebet acabou de postar no Instagram uma foto dela ao lado de Geraldo Alckmin. Os dois segurando o livro de propostas de Simone Tebet, à presidência da República, e ainda hoje ela deve se encontrar com o ex-presidente Lula. Pronto, aí entendeu? É simbólico, é a guerra pela política, e isso é bonito de ver. Ou alguém prefere Lula e Bolsonaro sem ninguém, aí vira, sabe, tatame sem regra, dedo no olho, não dá para ser assim. Então agora os dois se curvam a um projeto político. A gente vai, veja, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu realmente acredito e vejo, estou enxergando a política renascendo. Depois dela ter sido destruída a partir de 2014 por alguns políticos vigaristas, pilantras, que se meteram a mão num pote de lama. A mão não, né? Fizeram tudo no pote de lama, mergulharam no pote de lama. Mas com um empurrão da turma da Lava Jato dizendo que a política brasileira apodreceu. Não é verdade, a política brasileira não apodreceu, não. Tem
fruto podre, mas não é por causa da árvore. O problema não é a árvore. Vai lá e tira o fruto podre e joga no lixo. Joga no lixo. E a sociedade fez isso. Jogou muita gente no lixo. Mas veja que Sérgio Moro, um dos cérebros da Lava Jato, Deltan Dallagnol, um dos cérebros da Lava Jato, os dois declararam apoio a Jair Bolsonaro, ou seja, fizeram um movimento político. Sérgio Moro volta ao cenário nacional pela política. Então é um negócio bonito de se ver. A reabilitação da política, o renascimento da política, a ressurreição da política, porque é disso que o Brasil precisa. Agora, nós estamos vendo essa volta. Espero que agora a gente veja isso em ação, né? Nós estamos vendo isso no processo eleitoral. Mas a curiosidade, e eu tenho certeza que é a sua também, tá bom, um dos dois ganha, e eles estão fazendo esse monte de acordos, vai virar o que esse negócio? Vai aumentar a governabilidade? Eu espero que sim. Hoje está melhorando a eleitorabilidade, né? Bolsonaro ganhou músculo, está com bíceps fortalecido. Lula está correndo atrás para ficar com o abdômen de gominho de laranja, de mexerica, para tentar fortalecer a política, e os dois estão se mexendo. Então, é algo admirável. Mas você está vendo as coisas por um lado muito bonitinho, muito fofinho, muito poliana. Vamos ver pelos desafios que o Brasil tem. A gente fala disso sempre e vamos continuar a falar aqui. Podemos voltar a falar dos desafios do Brasil, mas para enfrentar os desafios do Brasil, só com política. E os dois estão se curvando à política. Eu queria saudar isso, queria registrar isso e mostrar que tem um caminho. O Bolsonaro das negociações políticas e o Lula das negociações políticas necessariamente são duas personalidades maiores do que eles sozinhos.